boa tarde. Eu sou a professora Márcia Batista Santoro, sou subcoordenadora de ensino da FUNAT e mestre em gerontologia. Hoje nós vamos começar essa nossa sessão de web palestras com os conceitos básicos em gerontologia. E nós esperamos que vocês aproveitem e principalmente que fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, que nós estamos aqui para isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, quem é o grande objeto do nosso estudo? É o idoso, né? É a pessoa idosa, a pessoa que envelhece. E quem é esse idoso? Então, é o primeiro conceito que nós vamos ver hoje. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o idoso nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, é aquele indivíduo que tem a partir de 60 anos. E nos países já considerados desenvolvidos, o idoso é a pessoa a partir de 65 anos. Vocês podem perguntar, mas por que, professora? Que é diferente nos países que estão se desenvolvendo é 60, nos outros é 65. Pelo seguinte, pessoal, porque presume-se que os países desenvolvidos tenham melhores condições de saneamento básico, de saúde, de habitação, de infraestrutura, e essas condições melhores também atuam diretamente no organismo do indivíduo, fazendo com que o processo de envelhecimento dele aconteça de forma mais devagar, mais paulatina. É somente por esse motivo. Vocês vão verificar também aí no nosso slide que nós estamos contextualizando, né, a quantidade de idosos no Brasil, que é para que nós tenhamos noção, né, de como esse nosso público, de como esse ser humano idoso vem tendo o contingenciamento, vem aumentando o número de pessoas idosas no nosso país. E isso faz com que nós pensemos cada vez mais em políticas públicas que atendam esse segmento da população. Daí, hoje, nós temos não somente a FUNAT aqui no Amazonas, mas outras instituições que estudam e que se preocupam com o envelhecimento da população. Outro conceito muito importante, que é gerontologia. Essa palavra que nem sempre é tão falada, é tão conhecida, também vai norteando os nossos estudos de envelhecimento. O que é a gerontologia? Tem vários conceitos, mas eu escolhi aqui um conceito do Dr. Euler Ribeiro, que diz o seguinte: gerontologia é a ciência que estuda os processos do envelhecimento em todos os seus aspectos, físicos, culturais, psicológicos e econômicos, e vocês vão ver que tem, inclusive, outros, legais, espirituais, né? Então, isso é gerontologia. E qual é a origem dessa palavra? Gerontologia vem do grego, que quer dizer envelhecimento, e logia quer dizer estudo. Então, gerontologia é a ciência do envelhecimento. Explicando também uma coisa importante. Gerontologia e geriatria não são a mesma coisa. Geriatria é uma especialização médica. Dentro da medicina, o profissional médico pode escolher ser geriatra, da mesma forma que ele pode escolher e estudar, claro, para ser pediatra, para ser neurologista. Então, a geriatria é uma prerrogativa do profissional médico. A gerontologia, não. É um estudo que pode ser iniciado por profissionais de nível superior, que vão se especializando em gerontologia. Também já existem, em alguns lugares do Brasil, a graduação em gerontologia. E vamos falar aqui um pouquinho de história para a gente entender como é que a gerontologia, esse estudo é de agora, ele é recente, há muito tempo já se estuda isso. Então é o seguinte: antes de Cristo, o filósofo Cícero, romano, já escreveu, né, fez um manuscrito chamado Senectude, onde ele levantava inúmeros dilemas sobre a velhice que já existiam naquela época e alguns paradigmas que também começavam a se formar. E ele foi colocando cada paradigma desse, digamos assim, quebrando, mostrando como a velhice poderia ser vivida de outra forma. Por exemplo, naquele momento em que os jovens
guerreiros, né, que iam expandir o Império Romano, enfim, iam defender fronteiras, eles eram tidos como uma parcela muito especial da população, claro, né? Defendiam fronteiras, expandiam impérios. No entanto, Cícero vem mostrar que sem a experiência das pessoas mais idosas, aquilo também não poderia ser feito, porque os idosos, as pessoas mais velhas, mais experientes, elas tinham toda um know-how, vamos dizer assim, uma expertise no que diria as artes da guerra. E então, eu estou dando um exemplo para vocês, mas ele vem mostrando várias situações onde o que a gente pensa muitas vezes sobre a velhice não é, na verdade, só aquilo que acontece. Uma outra coisa que Cícero fala é o seguinte, é que naquele momento já se pensava que, claro, né, os idosos estariam mais próximos da finitude. E ele fala, mas, ora, se os guerreiros estão indo para a guerra, quem será que está mais próximo da finitude? Será que esse guerreiro, que vai se expor muito mais, não está mais próximo do que o idoso que está aqui pensando, trabalhando na filosofia e ficando na sociedade atuando de outra forma? Então, esse manuscrito, quem tiver interesse, pode procurar, no final da nossa aula tem a bibliografia, mas na própria internet você encontra acesso a esse manuscrito. Quem tiver interesse, é bastante interessante para a gente começar os estudos, né, olhando a história. E aí, o que mais que a gente pode falar um pouco da história da gerontologia? A gente, durante os séculos, você vem percebendo alguns momentos onde as pessoas buscam esse estudo. No entanto, nós sabemos que, devido a uma série de fatores que influenciavam a grande maioria da sociedade naquele momento, inclusive busca mesmo de defesas de fronteiras e outras situações, a gerontologia, o estudo dela nesses momentos foi ficando um pouco mais devagar. No entanto, no século XX, a gerontologia se firma realmente como uma ciência e começa a ter os seus estudos, então, como é que nós podemos dizer? Fortalecidos, né, com pesquisas, com dados científicos. A partir do século XX, nós conseguimos que isso aconteça. Vocês veem aí no slide que está escrito o seguinte: ao longo do século XX, os saberes populares, a demografia e as ciências sociais contribuíram para estabelecer a gerontologia como uma ciência científica e para configurá-la como área do saber, tanto multidisciplinar como interdisciplinar. Ciências como psicologia, como as ciências sociais, a sociologia, a própria filosofia, todas contribuíram na formação da gerontologia. Um outro fator muito importante dentro do estudo da gerontologia é que nós percebamos que a gerontologia não estuda somente o corpo, que é o grande objeto da geriatria, né? A biologia do envelhecimento, os hábitos, as práticas, as necessidades sociais e psicológicas são todas estudadas pela gerontologia. E isso acontece porque o momento da velhice é um momento de particularidades do indivíduo. Ele tem características diferentes, assim como a criança, assim como o adolescente, daí a necessidade de que ele tenha um estudo mais aprofundado também. Olhem só, o que é envelhecimento? Eu coloquei essa foto aí minha, que mostra como é o processo do envelhecimento. Claro que isso é um filtro, pessoal, mas é para que nós percebamos que o envelhecimento é um processo natural e irreversível, que caracteriza-se por mudanças físicas, que é a primeira que a gente está vendo aí nessa fotografia, né? Uma jovenzinha, uma mulher adulta e uma mulher mais envelhecida. Então, essas mudanças, né, elas são características físicas, psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida prolongada. Eu queria sempre que, ao pensar em envelhecimento, vocês lembrem isso aí, ó. É um processo natural. Nós todos vamos envelhecer, a não ser que a finitude chegue para nós mais cedo, que não é o que a gente quer. E é irreversível, né? Cada dia nós vivemos um pouco mais. Isso não vai voltar para trás, né? Quando nós mulheres,
passamos uma tinta no nosso cabelo, temos alguns cuidados com as nossas peles, os homens também, enfim, todos nós indivíduos. E a gente jovializa, mas não rejuvenesce, digamos assim. Então, esse processo é irreversível para todos nós. E aí, nós entramos em outros dois conceitos muito importantes na introdução da gerontologia, que é a senescência e a senilidade. São coisas diferentes também. A senescência, também chamada lá senectude, que nós vimos ainda há pouco, do filósofo Cícero, é o somatório das alterações orgânicas, funcionais e psicológicas próprias do envelhecimento, naturais, normais, digamos assim. É um processo fisiológico. A senilidade, não. São modificações determinadas por afecções que acometem pessoas idosas. O processo é patológico, é diferente. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade depois para perguntar, viu? Não há problema nenhum. A gente está aqui para responder as perguntas de vocês. Vamos seguir. E aí, lembram que a gente falou ainda há pouquinho que o processo de envelhecimento era irreversível, que o processo de envelhecimento também não andava, né? Irreversível era particular, era essa palavra que eu queria falar. Era particular. Tem algumas variáveis que também ocorrem durante o envelhecimento. Tem as variáveis normativas e as variáveis não normativas. A primeira variável normativa que a gente vai ver é a idade, né? O que diz aqui da idade? A variável normativa da idade refere-se ao período etário, onde se incluem eventos biológicos e sociais comuns a um grupo de pessoas, como, por exemplo, a puberdade, a inclusão escolar, a menopausa, a aposentadoria. Explicando melhor para vocês. Por exemplo, pessoas que nasceram no mesmo ano, claro, vão fazer 60 anos também no mesmo ano. Então, a idade vai unir essas pessoas no momento em que, no Brasil, legalmente, elas se tornem idosas. Então, é uma variável, independente se o processo de envelhecimento dessa pessoa é igual, pode ser que a pessoa A, de 60 anos, aparente estar mais velha do que a pessoa B, ou de alguma forma esteja mais acometida por morbidades, alguma coisa assim, mas a idade delas é a mesma, elas têm a mesma variável cronológica ou a mesma variável de idade. A outra variável normativa que nós vamos ver é a de corte ou de história. Essas variáveis são muito comuns a um grupo de indivíduos que partilham o mesmo momento histórico. E aí, no slide, eu coloquei um exemplo muito atual, que é o fato dessa pandemia, né? Nós todos, independente da nossa idade, estamos compartilhando o mesmo momento histórico, que é a pandemia do Covid-19. Pode ser que isso faça com que nós desenvolvamos características comuns que vão afetar a nossa vida, seja no envelhecimento, seja na nossa fase, a quem é adolescente, na sua fase adulta, enfim. Essa variável nos une de alguma forma, independente da nossa idade. A próxima variável que nós vamos ver é uma variável não normativa. Essas variáveis não normativas, elas são muito ligadas, aliás, ao comportamento do indivíduo. Elas são ligadas a escolhas, a opções que você faz. Por exemplo, inclusão de atividade física no seu dia a dia, a sua alimentação mais saudável, você fumar ou não fumar, essa variável não normativa vai atingir diretamente o seu processo de envelhecimento, muito ligado às escolhas que você faz durante toda a sua vida. E, pessoal, tem uma coisa muito importante que nós precisamos pensar, principalmente quando nós nos referimos ao envelhecimento. Nós somos seres biopsicossociais. Nós não somos somente corpo, só a nossa mente, não, nós somos biopsicossociais. O que é isso? Nós temos um corpo com características que vêm da nossa genética e também possuímos personalidade, componentes familiares,
um círculo social, as nossas crenças, os nossos valores, os códigos de conduta moral. Tudo isso nos forma, né, e nos faz ser seres biopsicossociais. Vejam que aí na lousinha do slide, né, tem esses componentes que vão nos formando como um todo, como um indivíduo. Genética, a personalidade, as crenças, os valores, história individual de cada um, nosso círculo social. Eu estou falando isso para vocês porque nós somos multidimensionais, seres multidimensionais. Imaginem que quando nós vamos ao cinema, hoje nós temos a opção, né, do cinema, ou nem vamos mais agora nesse momento por conta da pandemia, mas quando íamos e assim, quando tornarmos aí novamente, o que a gente tem a opção no cinema? Cinema 2D e o cinema 3D. O que é o cinema 3D? Todo mundo, quando você vai, o que te chama tanta atenção e o filme fica tão bacana? Você consegue ver a altura, a largura e a profundidade daquela imagem. Nós somos seres mais do que 3D, nós somos multidimensionais. Nós temos uma dimensão biológica, sociointelectual, psicológica, legal e espiritual. Essas são as básicas que nós vamos falar aqui, para que vocês entendam bem direitinho por que isso, porque nós somos biopsicossociais. A primeira dimensão que nós vamos ver é a nossa dimensão biológica. Desculpa. O que essa nossa dimensão biológica fala de nós? É a nossa dimensão que se refere aos aspectos físicos do nosso corpo. Nossa anatomia, fisiologia, os nossos sistemas muscular, digestivo, ósseo, hormonal, enfim. As nossas necessidades fisiológicas. Aquilo que aparece mais, às vezes, no envelhecimento, por exemplo, você olha para uma pessoa e vê que a pele dela está um pouquinho mais enrugada, que os cabelos dela estão um pouquinho mais brancos, enfim, características que vão aparecendo, fazem parte da nossa dimensão biológica, além, claro, dos nossos sistemas que também não são vistos, né? Às vezes a gente enxerga um pouquinho menos, ouve com um pouco mais de dificuldade, então várias mudanças vão acontecendo. Isso seria uma outra aula, né? Que nós estamos vendo só os conceitos iniciais, mas para que percebam como a dimensão biológica é muito importante, mas não é só ela que nos forma e só ela que faz parte do nosso envelhecimento. Então, a próxima dimensão que nós vamos ver é a dimensão sociointelectual. Ela se refere aos aspectos da vida em grupo, enfocando fatores econômicos, políticos, ideológicos e culturais. Essa dimensão inclui necessariamente a interação entre nós, né? Aqueles fenômenos que acontecem quando nós vivemos em grupo. E nós temos muita necessidade de nos agrupar. Todos nós estamos passando agora por esse momento de isolamento social. Há pouquinho, no início do mês de junho, começamos gradativamente a voltar a alguns serviços. Então, isso tem sido muito paulatino. Mas nós percebemos o quanto nos fez falta o convívio social, a interação com os nossos grupos, né, com os nossos colegas de trabalho, muitas vezes até com os nossos próprios familiares. Isso mostra o quanto essa dimensão é importante, quanto nós precisamos uns dos outros. E no início da aula, que eu estava de máscara e retirei para que vocês pudessem escutar melhor o áudio, o fato de nós usarmos máscara é o cuidado que nós temos não só conosco, mas com todos os outros nossos colegas, os outros seres humanos. Então, essa dimensão é muitíssimo importante, esse agregamento social que nós temos. Vamos para agora ver a nossa dimensão psicológica. É a dimensão ligada à nossa personalidade, que se manifesta nos nossos comportamentos, sejam eles motivados por fatores conscientes ou inconscientes. Inclui-se nessa dimensão o nosso pensamento, a memória, o raciocínio, a nossa cognição, de modo geral, mas também os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, vontades, as nossas ansiedades, né? E também a nossa necessidade de segurança, de autoestima e de realização. Nós temos uma pergunta aqui que eu vou
responder agora, porque tem a ver com o que a gente está falando. A Denise Ávila perguntou o seguinte: é comum usar termos como idoso, mais velhos, maior idade, melhor idade, etc., para pessoas acima de 60 anos? Esses termos estão corretos? Denise, nós usamos hoje o termo 60 mais, né? Até algumas pessoas falam 60 plus, mas é o 60 mais. Idoso também não está errado de forma nenhuma. Hoje não se usa mais esse termo melhor idade, né? Todas as idades são boas, todas as idades têm as suas características, mas o mais comum usado de forma, não vou te dizer correta, mas da forma nos estudos, a forma que a ciência fala, idoso ou o 60 a mais. Ela pergunta se tem algum outro, mas é esse termo aí. Aí vocês podem perguntar, professora, e quando eu falo velho? Aí eu vou dar a minha opinião. Existem maneiras e maneiras, né? Aliás, contextos e contextos. Quando você pensa, vamos pensar num objeto. Quando você pensa num objeto velho, muitas vezes é alguma coisa que você não quer mais, que não tem mais uso para você. É diferente de um objeto antigo. Eu posso ter na minha casa um vaso que é antigo, que era da minha avó, e por ele eu tenho muita estima, ele tem um valor emocional muito grande para mim, eu cuido dele com todo carinho, eu não quero que ele quebre, porque ele tem todo um valor para mim emocional, ele é antigo, ele é muito, a idade daquele objeto, né, é longa, mas eu não considero velho. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando nós usamos essa palavra para que nós não desmereçamos aquele ser para quem nós estamos falando ou de quem nós estamos falando. Muitas vezes, os próprios idosos, de uma forma carinhosa, né, um casal de idosos, falam um para o outro, é o meu velhinho, é a minha velhinha, tem todo um carinho incutido nessa palavra, nessa forma de falar. Mas para que nós não caiamos no erro de falar, magoar alguém ou usar uma expressão indevida, é melhor que nós usemos a expressão idoso. Tá bom, Denise? Obrigada pela sua participação. Vamos passar para a próxima, dimensão legal. Essa dimensão refere-se ao momento em que, pela legislação de um país, aquele indivíduo é colocado, né, é chamado idoso. Ele entra naquela fase e passa a merecer todos os deveres e direitos, claro, que aquela faixa etária, dentro da legislação do seu país, diz que ele tem. Por que eu falei deveres e direitos? Porque o idoso, claro, ele tem direitos, mas ele também tem deveres. Ele continua a ser um cidadão. E esse exercício da cidadania é muito importante para a pessoa idosa, porque vai empoderar essa pessoa. Depois a gente vai ver o que é empoderamento, mas o exercício da cidadania é fundamental para que o idoso continue atuando na sociedade onde ele vive. A nossa próxima dimensão é a dimensão espiritual. Hoje, nós já percebemos que alguns autores, inclusive, estudam a dimensão espiritual porque percebem o quanto o ser espiritualizado ele consegue viver com mais bom humor e aceitar melhor as perdas que vêm com o envelhecimento, transformando muitas vezes essas perdas em sabedoria de vida, né? Então, olha aí o que fala no nosso slide. A dimensão espiritual está relacionada ao sentimento de pertencer ao mundo, de ser parte do universo. É a noção que nós temos da existência de forças maiores que o nosso entendimento racional. A espiritualidade pode ser desenvolvida através de alguns caminhos, entre os quais a religião, a meditação, a reflexão, o esoterismo e a própria ação. Cada ser humano encontra a sua maneira de exercitar a sua espiritualidade. É muito importante que nós não confundamos espiritualidade somente com religião. A religião ela tem ritos, ela impõe crenças e a fé de cada um.
A espiritualidade é aquilo que você alcança quando você tem uma religião, ou mesmo quando às vezes você nem tem uma vivência religiosa tão profunda, mas você tem uma espiritualidade de vivência. Os próximos conceitos que nós vamos ver são independência e autonomia. Quando nós estamos na sala de aula presencial, muitos alunos perguntam, professora, não é a mesma coisa? Independência, autonomia? Não, pessoal, os conceitos são diferentes. Independência é a capacidade de fazer suas atividades do dia a dia, suas AVDs, como a gente chama, com nenhuma ou pouquíssima ajuda de terceiros. Tem relação com as nossas habilidades físicas. Vou já dar exemplo, só vamos passar para outro conceito. E a autonomia, o que é? É a capacidade de gerir a sua própria vida, seus próprios compromissos sociais e financeiros, segundo a sua própria vontade. Por exemplo, quando o idoso consegue tomar banho sozinho, ou seja, cuidar da sua própria higiene, escovar os seus dentes, vestir a sua própria roupa, ele é um idoso independente. Quando ele, além de tudo isso, consegue gerir a sua vida financeira, lembra de pagar todas as suas contas, cozinha o seu próprio alimento, lembra de toda a sua agenda social, ele também tem autonomia, tá? Eu coloquei aí essa foto em 3D de uma engrenagem que fala o seguinte, são como engrenagens que nos movem. Então, nós, seres independentes e autônomos, estamos com a nossa engrenagem funcionando perfeitamente, né? Isso vai fazer o quê? Com que a nossa capacidade funcional, que é o nosso próximo slide, né, mantenha também as nossas habilidades físicas e mentais necessárias para a nossa vida autônoma e independente. Capacidade funcional e declínio. Agora nós estamos vendo esses conceitos básicos e vamos começar a entrar no que é o declínio e na capacidade funcional. A diminuição da capacidade funcional de um indivíduo vai determinar o seu grau de fragilidade. Eu estou usando aí até o termo de idade maior, viu, Denise? Que é um outro termo que a gente pode usar também para o idoso. Os hábitos adquiridos na fase da formação da nossa reserva fisiológica vão se apresentar de forma determinante quando nós estivermos idosos. Que hábitos são esses? Boa alimentação, vida sedentária ou vida com atividade física, fumo ou não, excesso de álcool, os nossos estudos, não estão falados aí, mas isso tudo vai se apresentar, as vacinas que nós tomamos, né, o nosso cuidado que nós tivemos médico, a nossa saúde bucal, tudo isso vai aparecer nesse momento em que nós vamos envelhecendo também. E aí vem um conceito muito importante, que quem for adentrar nos estudos da gerontologia, aprofundar, vai ver quase sempre, que é atividade de vida diária ou AVDs, né? O que é isso? Quando a nossa independência e autonomia se reduzem, diminui também a nossa capacidade funcional. Nesse momento, a manutenção das nossas atividades de vida diária, ou AVDs, fica comprometida. Rotinas básicas como escovar os dentes, tomar banho, se alimentar, lembrar de pagar as contas, etc. Tornam-se difícil realização e a fragilidade pode vir e aumentar gradativamente. Vejam o quanto é importante, tem umas figuras colocadas aí, o quanto é importante que nós mantenhamos por muito mais tempo, por bastante tempo, digamos assim, a nossa independência, a nossa autonomia. É isso que se quer quando você vive uma vida procurando ter saúde, procurando ter envelhecimento saudável, para que você mantenha por muito tempo a sua independência e a sua autonomia, que você consiga realizar sozinho ou com pouquíssima ajuda essas atividades que estão aí exemplificadas, ó. O senhorzinho lá escovando o dente, passando o fio dental, a saúde bucal, a senhora na fila recebendo uma vacina, um grupo de idosos praticando atividade física, o lazer ali, onde eles estão com as mãos para cima, o namoro e outras atividades que fazem parte da vida e que você consegue manter quando está independente e autônomo.
E o conceito de fragilidade, que nós falamos há pouco. Fragilidade é a vulnerabilidade excessiva a estressores com reduzida capacidade de manter ou retornar à homeostase após um evento desestabilizador. A homeostase é o estado, digamos, de natural de saúde de um indivíduo, de um corpo. Esta vulnerabilidade é o cerne da fragilidade. Pode existir na presença ou na ausência de doença ou incapacidade. Vou explicar já já. Existem instrumentos validados cientificamente para se obter marcadores diversos da fragilidade da pessoa idosa. São a base para pesquisas e estudos que norteiam planos de ações. Eu li e agora vou explicar para vocês um por um. É o seguinte, eu acho que é no próximo slide que tem até uma figura de uma mola. Às vezes nós somos como uma mola. Num evento estressor, aquela mola é esticada. E essa capacidade de voltar, né, que também é conhecida como resiliência, que é um outro conceito que nós vamos ver já já, vai diminuir ou aumentar a nossa vulnerabilidade. Por exemplo, eu ainda não estou idosa, tem um caminhozinho para chegar aí, mas mesmo assim, vamos dizer que eu sofra uma queda e torça meu tornozelo. Ora, se isso me acontecer, a minha independência vai ficar um pouquinho reduzida. Eu vou estar lá com meu pé, né, imobilizado, vou precisar de alguma ajuda para tomar um banho, para me movimentar. E naquele momento eu vou estar um pouco mais frágil. Mas essa minha fragilidade, ela pode retroceder. A minha mola pode voltar, pode ir para o lugar e eu ter a minha homeostase, voltar à homeostase, né? Cumprindo direito o que o profissional de saúde me disser, provavelmente depois fazendo uma fisioterapia, enfim. Isso pode me acontecer e a minha molinha lá voltar para o lugar. Isso também acontece com as pessoas idosas. No último parágrafo, lá, nós dissemos o seguinte, existem instrumentos validados cientificamente que são marcadores de fragilidade. Por quê que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso, eu dei um exemplo meu, mas a fragilidade, ela não pode ser medida somente por opinião. Ela tem instrumentos que medem e que depois vão validar isso cientificamente. Inúmeros instrumentos podem ser usados. Lá na FUNAT, por exemplo, nós utilizamos o IBCF-20, a caderneta do idoso usa o VES-13, se eu não me engano, e a gente tem outros instrumentos, pessoal. Isso também é uma outra aula, mas é para vocês saberem que todo estudo que vem, que norteia algum plano de ação, ele é baseado em experimentos científicos e instrumentos que também são validados cientificamente. Vamos adiante. Olha aí, envelhecimento bem-sucedido versus fragilidade. Olha aí o envelhecimento bem-sucedido, o que diz? Baixo risco de doenças e de incapacidade. Funcionamento físico e mental excelentes para a idade. Envolvimento ativo com a vida. Facilidade de adaptação às mudanças físicas, emocionais e sociais. E bom humor. Nós percebemos, professora, bom humor. Sim, bom humor faz parte do envelhecimento bem-sucedido. Inclusive, nós percebemos o quanto nós queremos ficar perto de pessoas bem-humoradas, né? Muito mais do que pessoas ranzinhas, que reclamam de tudo. Então, aquele idoso bem-humorado, aquele idoso de bem com a vida, cheio de experiências e de coisas para nos ensinar, é tão bacana de estar perto dessa pessoa, né? Ele tem tanta coisa para trazer para nós, para nos agregar, que faz parte, sim, do envelhecimento bem-sucedido, o bom humor. No próximo, já é o contrário, os fatores de fragilidade. Fragilidade está ali, vermelhinho, e o que a gente pode ver? A idade muito avançada. Por que a idade muito avançada? Porque a máquina daquela pessoa já está mais usada. Hoje, até peço licença, né, para falar para vocês que hoje a minha avó está fazendo 90 anos. Então, é uma bênção tê-la fazendo 90 anos, porque ela anda com as pernas dela, come, se alimenta com a mãozinha dela, e então é uma bênção
na minha família, mas ela já tem 90 anos. Então, é um indivíduo que precisa de mais cuidados do que um indivíduo, por exemplo, que estivesse mais jovem na mesma situação de saúde dela. A idade muito avançada é um fator preditor de fragilidade. Perda visual ou auditiva podem levar à fragilidade, comprometimento da cognição, alterações de humor sem motivo, precisa ver por que essas alterações estão acontecendo, se existe algum motivo patológico que esteja causando essa alteração, fraqueza de membros e anormalidade na marcha e no equilíbrio, que pode levar a quedas, que é um outro fator preditor de fragilidade, que pode, inclusive, levar o idoso a uma série de outros acometimentos que venham a levar ao óbito, inclusive, e o uso de medicação sedativa e múltiplas patologias crônicas que fragilizam também a pessoa idosa. Aqui tem eu coloquei essa imagem dessa senhora no computador, jogando um videogame no computador, mas o jogo é um tricô. Para que a gente também quebre esse paradigma de que o idoso, hoje a idosa ela tem que somente gostar de coisas modernas, ou não pode, tricô é uma coisa antiga de vovozinha. Não, pessoal, o idoso ele tem direito de fazer aquilo que lhe dá prazer, aquilo que ele gosta também. E o que às vezes eu posso gostar pode ser diferente do que a Geice gosta, né? Isso é respeito. Então, tem muitos idosos e idosas que são felizes, que estão ativas, que estão na sociedade, que têm saúde e que gostam também de fazer o seu tricô, gostam do seu artesanato, têm trabalhos manuais, costuram, e tem aquelas idosas que são felizes, estão ativas, estão saudáveis na sociedade, dançando, tocando violão. Então, nós precisamos respeitar a pessoa idosa como um ser que tem direito às suas vontades, de exercer também as suas vontades com autonomia e com independência. A outra imagem é de uma pessoa já mais frágil, mais adoecida, com uma série de medicamentos aí na frente dela, provavelmente porque não teve um envelhecimento tão bem sucedido como a outra senhora, tá? Vamos adiante aí. E aí, prevenção, tratamento e reabilitação são conceitos mais profundos, mas que a gente vai ver de forma básica, para que vocês só tenham um pouco de noção do que é isso. Fatores de prevenção, já falamos, vamos falar mais uma vez. Boa alimentação, atividades físicas, vacinas, visitas periódicas ao médico e ao dentista, informação de qualidade a respeito da saúde. Procurem saber que fontes são as que estão falando para vocês sobre saúde, principalmente agora que nós estamos num momento tão importante para a nossa saúde, né? Então, tenham cuidado de não propagar fake news, de não colocar em grupos de vocês notícias que não se tem, não se sabe a veracidade, se aquilo realmente vai fazer bem à saúde de alguém, tá bom? Isso é prevenção, é cuidado. Após o aparecimento dos sintomas, diagnóstico feito por profissional, o idoso passa aos cuidados secundários, ou seja, ao tratamento. Nesse momento, deve-se avaliar mais uma vez o idoso como um ser biopsicossocial e espiritual. A fragilidade pode levar à dependência, nós já vimos. A dependência se traduz por uma ajuda indispensável para a realização dos atos elementares da vida, as AVDs, que são as atividades de vida diária. Não é somente a incapacidade que cria a dependência, mas sim a incapacidade com necessidade. Por exemplo, volto lá para o meu exemplo que eu dei de mim. Eu estou lá com o meu pé torcido, mas eu tenho necessidade de pagar uma conta. Eu não ia conseguir ir ao banco sozinha, talvez, se eu estivesse com o meu pé lá imobilizado. Mas hoje tem os aplicativos que eu podia ter no meu celular e assim continuar gerindo a minha vida financeira. Então, eu estava incapaz naquele momento de me mover sozinha, mas a necessidade que eu tinha antigamente de ir ao banco não existe mais, porque eu posso usar um aplicativo.
No entanto, a dependência não pode ser um estado permanente. A dependência pode não ser um estado permanente. Muitas vezes é um processo cuja evolução pode ser evitado, reduzido ou prevenido, desde que haja um ambiente e assistência adequadas e resiliência. Lembram que eu falei da resiliência? Já entrar nesse conceito. Mas eu queria, antes de passar para o próximo slide, dizer para vocês o seguinte: quando todos nós que trabalhamos na área da gerontologia, da geriatria, da saúde do idoso de forma geral, falamos tanto sobre o cuidado com as quedas, ou seja, para que as quedas não aconteçam, é exatamente para que seja evitado, reduzido ou prevenido essa dependência, né, que a queda pode levar, tá? Então, vamos lá para a resiliência. Olha aí, dentre os vários conceitos de resiliência, tá aí a Molinha, sabia que tinha no slide a Mola. Podemos citar um que abrange 3 categorias, ele é um conceito bem completo. A capacidade do sujeito, família, de manifestar resultados positivos, apesar dos riscos presentes no ambiente que podem comprometer esse processo. A manutenção de certas competências, mesmo na vigência de adversidades. A capacidade do sujeito ou da família de recuperar-se das adversidades, que essa experiência acontece ao longo da sua trajetória vital. Então, é exatamente a mola, né? Aconteceu um evento estressor, mas eu tive a capacidade de retornar ao meu estado anterior. Então, essa é a resiliência, pessoal. A resiliência está muito ligada ao envelhecimento bem-sucedido do ser humano. Voltando aqui para o nosso slide, lembram que a gente falava assim, o idoso independente, o idoso autônomo, que exerce sua cidadania, ele é um idoso empoderado, né? Nós podemos distinguir 4 formas básicas de poder: cultural, social, político e econômico. Qual é o cultural? Ora, se eu tenho conhecimento de cultura, eu tenho poder, né? Eu sei do que está acontecendo, daquilo que a sociedade está falando em termos de cultura, seja do filme, de uma música. Isso me dá uma bagagem para que eu esteja dentro daquela minha comunidade de forma mais empoderada. Social, claro, né? Eu sou uma pessoa que estou dentro da sociedade, que atuo, que participo de grupos, também me empodera isso. Político, claro, o ser humano é um animal político. Nós precisamos saber o que acontece na política do nosso país, até para que nós tenhamos capacidade de votar melhor, de atuar como cidadãos. E econômico, porque você precisa ter dignidade. Se você tiver dignidade para viver na sua velhice, né? Você ter uma moradia digna, você poder comprar os seus medicamentos, os seus alimentos, e também ter o seu dinheiro para o seu lazer, isso também é empoderamento. O empoderamento, ele acontece durante todo o processo de vida. O ser humano empoderado caminha para o envelhecimento exitoso. Quem é o cuidador, né? Nós já estamos chegando agora ao final da nossa palestra e vamos terminar falando sobre essa pessoa tão importante que é inclusive uma profissão que veio surgindo no final do século XX e cada vez mais se firma como uma profissão importante, que é o cuidador. Mas o cuidador, ele pode ser a pessoa membro ou não da família, que com ou sem remuneração cuida ou acompanha o idoso no exercício de suas atividades diárias. Muitos idosos têm um cuidador chamado informal, que pode ser um filho, uma neta, às vezes a própria esposa ou esposo, e que não recebe por isso. É o cuidador familiar, digamos assim. E hoje, algumas famílias, por motivos de trabalho, precisam ter um cuidador formal, que é o cuidador profissional, remunerado, para exercer aquele trabalho, para estar junto daquele idoso, acompanhando ele e cuidando dele. Hoje, o Brasil, o cuidador ainda está dentro da legislação do empregado doméstico, mas essa é
vamos dizer assim, uma batalha desses profissionais para que isso talvez seja alterado. Eu não sei falar com propriedade sobre isso, mas posso dizer que eu percebo na sociedade o quanto esta profissão tem ficado importante e o quanto existe demanda por essa profissão. Mas é muito importante a formação do cuidador de idoso. Esse profissional precisa vir de cursos, ele precisa ser bem formado para que ele saiba até onde vai as suas competências e a forma correta para ele atuar. Acho que nós já estamos aqui no final com uma frase para reflexão. Você nunca é velho demais para determinar um novo objetivo na vida ou para sonhar um novo sonho. Eu queria finalizar com vocês, deixando essa mensagem, que a cada ano que eu vivo, também vou ficando mais velha, espero que eu chegue na idade idosa, que eu tenha essa felicidade, né, de ver meus netos, enfim, de viver uma vida plena. Mas cada vez eu percebo que nós precisamos continuar a ter projetos de vida e que esses projetos, eles são particulares. Meu projeto de vida pode ser amanhã acordar e cuidar das minhas plantas. Mas quando eu vou dormir pensando nisso, eu sei que amanhã eu tenho um propósito e que as minhas plantas precisam de mim para continuarem bonitas, viçosas, vivas. E assim, cada um de nós, é importante que nós continuemos a ter projetos, que nós continuemos a ter objetivos e também sonhos que nos movem, né? que nos fazem levantar todos os dias com vontade de seguir adiante, com vontade de alcançar. E quando nós alcançamos aquele sonho, aquele objetivo, vem uma realização muito boa, muito grande para nós, que nos faz ficar felizes. E essa realização, ela passa aí nós passamos para outra fase. Então, quando nós temos filhos crianças, nós queremos formar esses filhos, que eles estudem, e aquilo vai acontecendo, e de repente nós vamos nos pegando com outros sonhos, outros projetos, e essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não pisem nos sonhos dos idosos. Não é porque a pessoa está idosa que ela não tem mais direito de sonhar, que ela não tem mais direito de ter projetos, que ela não tem mais direito de ter objetivos. Não, ela tem. É muito importante que todos nós tenhamos motivos para acordar no outro dia, tenhamos motivos para sonhar, tenhamos objetivos que sejam nossa engrenagem, que nos movam. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos todas as quartas-feiras, nós vamos ter as nossas web palestras aqui na FUNAT, em parceria com a UEA. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.